Olá, pessoal. Eu sou Gustavo Carriconde e nós estamos aqui no Resumo Cast por vídeo. É isso mesmo. É mais um conteúdo aí que o Resumo Cast está disponibilizando para a sua audiência. E hoje a gente vai falar sobre leis que afetam empreendedores e uma possível lei aí que está por vir, que já foi aprovada. E é a Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei que já está ativa em outros países do mundo. E logo, logo ela vai impactar os empreendedores brasileiros. E para debater sobre esse assunto, eu chamei dois advogados e um contador. O doutor Emiliano, ele vai se apresentar daqui a pouquinho, ele é advogado e ele atua no direito digital nos tribunais superiores em Brasília. Temos aqui o doutor José Rafael, ele também é advogado, ele é professor, empreendedor também, e ele atua na área de proteção de dados. E temos o Daniel, que é contador, ele é consultor de empresas e ele tem bastante experiência com startup. Tudo bem, pessoal? Vou chamar o doutor Emiliano, tudo bem? Emiliano? Tudo bem? Como estamos? Pô, prazer em compartilhar aí algumas ideias, algumas reflexões sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Espero aí ajudá-los e aprender também aí com os outros colegas, o Daniel, você e o Zé. Obrigado aí pelo Legal. convite. José Rafael, tudo bem, José? Olá, pessoal. Boa tarde, Gustavo. Tudo bem? Saúdo os demais colegas que estão presentes aí. É um prazer poder conversarmos aqui em vídeo com a audiência do Resumo Cast, para que a gente possa debater sobre assuntos de suma importância para os empreendedores. Quem dirá ainda a proteção de dados, né? Um assunto muito em alta e acho que a gente vai conseguir debater de uma forma muito legal por aqui. E o Daniel, finalmente. Opa, maravilha, tudo ótimo, muito feliz de estar contribuindo com vocês, né? Contribuindo com esse ecossistema que cada vez tem crescido e precisa de informações, né? Legal. Legal, e para começar, eu não vou tentar explicar o que é essa lei, porque nós temos aqui os experts, então a primeira pergunta é a mais óbvia de todas. O que é essa lei? Quem é que pode me explicar? Ô José, tá mudo. Opa, vamos lá. Vai lá. Vamos lá, então. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é inspirada na GDPR, né? Que é o General Data Protection Regulation, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da Europa, né? E essa nossa lei, ela foi inspirada na lei europeia, né? Basicamente aí, a Europa, ela já trata sobre proteção de dados há alguns anos. E o Brasil sentiu muita necessidade aí de nós podermos proteger os dados. Essa lei, ela vem basicamente para proteger o cidadão. E como reflexo, as empresas precisam ter práticas de adequação para estar em conformidade com a lei, de modo com que ela proteja os dados dos cidadãos. Então, a lei, ela vem para proteger o cidadão. Emiliano, fala mais sobre o que significa proteger o cidadão. Vamos lá, Gustavo. Só um pequeno parênteses aí no início da explanação do Zé. E aí é importante definirmos o que é um dado pessoal nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados. E aqui a gente pode citar tudo aquilo que a gente possa identificar uma pessoa natural. Nome, e-mail, telefone, endereço residencial, hábitos de consumo de compras, apelidos. E aí uma questão interessante é não somente o nome, sobrenome, e-mail, telefone, endereço residencial, mas outros elementos que você possa identificar. E aí eu posso citar um exemplo, essa nossa live sendo efetuada, cada um em seu computador, está lá registrado o IP. Ou seja, com esse IP, consegue-se definir de onde saiu a mensagem, de onde foi recebida. Então, o dado pessoal é algo muito abrangente que pode ser delimitado em cada situação para você conseguir identificar uma pessoa natural.
Então para eu entender melhor, vou tentar gerar um contexto aqui para quem está nos assistindo e também, não, obviamente, a maioria das pessoas não tem tanto entendimento sobre leis, jurídico, que é normal. O mundo ele está cada vez mais conectado com as tecnologias que proporcionam a criação de plataformas sociais, plataformas onde a gente entra lá e coloca os dados para pedir uma comida, plataformas onde a gente coloca os dados para pedir um táxi, enfim, isso aí, esse ritmo está ficando cada vez mais alucinante, as pessoas estão compartilhando, estão entregando informações que até então não entregavam, né? Não só informações de pagamento, informações de nome, sobrenome, documentos de identidade, data de nascimento, enfim. E, do outro lado, quem coleta essas informações são empresas, é isso? E essas empresas, elas nem sempre agem na melhor boa-fé. Elas, algumas vezes, por desconhecimento ou até por não existir uma legislação, elas cometem alguns excessos com essa quantidade enorme de dados que elas têm das pessoas. É mais ou menos isso, pessoal, que está acontecendo. O cenário atual é mais ou menos isso, assim. Mais alguma coisa para descrever esse cenário? Não, Gustavo, acho que é exatamente isso. E é importante pontuar que a lei geral, ela não protege somente os dados eletrônicos ou os dados virtuais, e sim os dados físicos também. Isso significa que, se eu entrego o meu currículo para uma empresa impresso, essa empresa ela tem que ter uma política de adequação e o que ela vai fazer com esse meu dado impresso. Então, hoje nós falamos muito em dados virtuais, normalmente pela tecnologia, né? Porque hoje, basicamente, as startups, as pequenas e grandes empresas, elas lidam muito com dados. Mas a gente também não pode esquecer dos dados físicos que também são protegidos por essa lei. Certo. E é muito importante. Você falou de proteger o cidadão, José. O que já aconteceu? Se vocês podem citar alguns exemplos aí de situações, casos em que o cidadão foi prejudicado no passado por causa de uma má utilização dos seus dados. Poderiam dar alguns exemplos? Hackers, o que seria? Não, excelente observação feita pelo Zé, não só em ambiente eletrônico, mas também em ambiente físico. Os dados são e devem ser protegidos. Eu vou citar um exemplo aqui que aconteceu em Brasília. O Banco Inter, um banco digital, ele teve os dados de seus consumidores vazados. E aí, paralelamente a isso, o Ministério Público do Distrito Federal ingressou com uma ação civil pública questionando: ei, Banco Inter, o que você fez para não resguardar os dados pessoais dos seus consumidores? Resumo da ópera, para não me alongar nesse caso. Posteriormente, após essa ação civil pública, o Banco Inter fez um acordo com o Ministério Público, reconhecendo a sua falha, a sua vulnerabilidade de segurança, e fez um acordo na cifra de 1,5 milhão com o Banco Inter, como forma de ressarcir. E aí um detalhe: não ressarcir os consumidores que tiveram seus dados vazados, mas sim ressarcir pelos prejuízos de ordem coletiva que foi destinado a um fundo, mas não reparou os consumidores que tiveram seus dados vazados. E aí tem uma outra discussão, mas só para trazer um caso prático, isso tende a acontecer cada vez mais, mas um caso recente aqui de Brasília, que teve esse acordo aí com o Banco Inter, que tem sua sede lá em Belo Horizonte. Legal. E mais algum outro caso? Esse exemplo citado pelo Dr. Emiliano aí é muito bom. Temos um outro também, que uma grande empresa virtual, uma grande loja de departamentos virtual aí teve os dados de aproximadamente 2 milhões aí de consumidores vazados. E aí ela teve que também fazer uma reparação na monta de aproximadamente aí 500 mil reais. Tá?
E com esses exemplos, nós conseguimos perceber que o poder público ele já está atuando e já está punindo algumas empresas pelo vazamento de dados, mesmo com a lei ainda não estando em vigor. Isso para a gente conseguir verificar o quão grave é esse tratamento de dados que tem que ser dado pelas empresas, né, como forma, e aí eu repito, né, de proteger o cidadão, né, para que ele possa ter as suas transações mais tranquilas. A ideia da lei não é dizer, empresas, vocês não podem tratar os dados, vocês não podem coletar dados. A ideia da lei é explicar para o consumidor, né, para o cidadão, por que ela está coletando dados, até como forma de melhorar a vida das pessoas, né? É muito mais fácil se nós soubéssemos para onde vão os nossos dados e eu consentisse com isso. Mas a lei só prevê explicar ou prevê também que as empresas tomem alguns cuidados para evitar que algum hacker entre lá no sistema e roube os dados? Então, na verdade, a lei diz que eu tenho que ter práticas de conformidade e de proteção de dados. Então, eu tenho que saber por onde o dado entra, o que eu faço com ele, até a forma de excluir esse dado, ele tem que ser de uma forma adequada. E, para isso, eu sim vou precisar de uma segurança da informação para poder proteger os dados. Você quer essa pergunta, Gustavo? Sim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí, mas antes eu quero saber do Daniel. Daniel, você que lida aí com bastante empreendedores e que estão aí criando suas startups, querem inovar, criar modelos disruptivos de negócio, e esses modelos, algumas vezes, eles acabam sendo modelos onde uma grande quantidade de dados passam por ele, porque hoje em dia os dados eles estão se tornando um grande ativo das empresas, pela facilidade que temos aí de coletar dados cada vez mais aí com a internet das coisas. Todos os aparelhos, devices estão se tornando conectáveis a uma rede maior, e a gente já tem dados que não são só dados de um documento, por exemplo. A gente tem dados do peso das pessoas, dados dos batimentos cardíacos, as plataformas estão coletando, dados fantásticos aí que podem transformar a vida no planeta, mas podem gerar muitos problemas. O que você tem, Daniel, de algum exemplo aí de alguma startup ou de algum cliente seu que você pode falar a respeito de como está se tornando o mundo conectado e esse fluxo imenso de dados aí, e de alguma forma que essa lei vai impactar os modelos de negócio que você conhece no Brasil? Não, bacana, Gustavo. Bem, hoje, né, por a gente estar nesse ecossistema de startups, né, já virou prática, né, no processo de diligência ter esse item de segurança da informação, né? Então, os nossos clientes, colegas que estão atuantes aí nas startups, né, que naturalmente pelo próprio processo do negócio vai buscar captação, vai enfrentar aí no processo de diligência questionamentos, né, de como a empresa tem direcionado, né, a segurança realmente da informação, né? Isso acaba impactando em todo o planejamento do negócio, né? Ou seja, financeiramente o empreendedor tem que se preparar, né? Tem que estar no plano de negócios observado, né, a segurança realmente nesse ponto, né? Pensando como investidor, a gente sabe que o investidor quer correr o menor risco possível, não quer ter nenhum tipo de incerteza, né? E a gente tem históricos aí já na aplicação da lei na Europa de multas altíssimas, né? A gente teve um caso com o próprio Google, né, que teve uma atuação em 50 milhões de euros, né? É claro que a gente está falando de uma empresa com muito faturamento, mas que é assustador de se pensar, né? Então, hoje, no ecossistema de startups, na hora de montar o plano de negócio, já tem que ter isso no planejamento do negócio, né? Uma informação interessante, Gustavo, tem até uma série no Netflix que fala sobre isso, que é Privacidade Hackeada, que conta a história da Cambridge Analytica, né? Que é um caso um exemplo muito forte, né? De uma empresa que manipulou dados de forma inedônea, né? Enfim, e acabou gerando, tem especulações aí de um impacto até mesmo na política, né, americana, enfim. É interessante a série o documentário que aborda realmente um caso prático sobre isso.
Mas manipulação de dados não é uma coisa que ocorre, que é um problema recente da humanidade, né? Já acontece há muito tempo. E nesse caso aí da Cambridge Analytica, que acabou elegendo o Donald Trump, que é o que dizem, não seria um problema de segurança, mas seria um problema... O que vocês têm a falar sobre isso, Emiliano e Rafael? Seria um problema ético ou até ilegal utilizar, né, dados para, de repente, eleger o presidente dos Estados Unidos? Gustavo, excelente questionamento. Só um passo atrás, pegando o que o Daniel falou no mundo das startups, dos investimentos. Muitas startups, elas inflam, por exemplo, a sua base de dados com as informações dos seus usuários, compram e-mails, compram informações sem o consentimento do titular, que é uma das premissas lá, um dos direitos básicos lá conferidos pela LGPD. A startup pode até ter um valuation muito grande, porque ela tem muitas informações de muitos consumidores, que para o mercado isso pode ter um potencial de ganho futuro muito grande. Mas, se a gente parar para refletir, esses dados comprados e não consentidos pelo titular não se adequam à LGPD. Então, se por um lado tem um valuation para o mercado de enorme positividade, mas em termos da lei, deixou de atender o requisito do consentimento. Então, muitas startups precisam ter esse cuidado para não querer, no afã de participar de uma rodada de investimentos, mas deixar de prestigiar o consentimento dos titulares dos dados. Apenas um complemento aí ao que o Daniel falou. E essa questão do Cambridge Analytica, dados realmente são vazados e vão continuar sendo vazados, mas o conceito e critério da ética, eu acho que esse aí você, como empresa, você não pode deixar cair. Porque uma vez quebrado a ética, eu acho que a tua reputação no mercado, ela cai por terra. E só, não sei se vocês chegaram a ver, a Equifax é uma empresa de proteção de crédito nos Estados Unidos. E aí eu acho que ela não agiu de forma ética no seguinte sentido: tiveram os dados vazados dos seus consumidores, mas ela deixou de comunicar aos clientes tal informação. Não deu aquela informação enérgica e de forma ética para dizer: olha, os seus dados foram vazados, nós erramos, nós fomos vulneráveis, mas iremos tomar todas as providências para que não caia em mãos erradas. Mas assim, é um debate super extenso e super positivo, mas se você, empresa, não agir com ética, o próprio mercado termina de te aniquilar no curto, médio prazo. E só uma observação até pelo lado do empreendedor, eu já participei de algumas due diligence. Na verdade, hoje em dia, os investidores eles já estão bem mais conscientes de que uma base de dados comprada, ela não é um grande ativo das plataformas. A grande função das plataformas é gerar conexões. As plataformas monetizam porque elas conseguem conectar pessoas. E um dado que você comprou, ele não é conectável, porque muitas das vezes ele não vai gerar engajamento, ele não tem um grande sentido ou não tem um grande poder de gerar atração naquele modelo de negócio. Então, para quem está pensando ainda em comprar listas de e-mails para inflar a sua base, esqueça, não é assim que funciona mais, não reflete na atração do negócio, e eu acredito que muitos investidores já estão se dando conta disso e já estão abrindo o olho para isso. Tem alguma experiência nesse sentido, Daniel? Sim, com certeza, Gustavo. A gente já tem visto, né, realmente em processo de diligência que não se tem a menor atratividade, né, quando percebe-se esse comportamento de comprar lista. E mesmo casos que tem uma certa atração, como o Emiliano muito bem colocou, né, os investidores já estão ficando mais catos nesse sentido, né, do risco potencial que se tem, né,
e da iminência de realmente ter um problema no futuro, né? E hoje ninguém quer estar envolvido em um problema dessa natureza, né? Que vai, ainda mais para o investidor que participa de diversos negócios, enfim, isso pode acarretar um deságio realmente na própria imagem, né? Então, é um cuidado que a gente tem percebido sim no mercado. Legal, então a gente pode fazer até mais um episódio no futuro para falar dessas questões aí de investidor e o que o investidor adquire, quais são os passivos que ele adquire, se existe forma de ele adquirir um pedaço da empresa sem adquirir passivo, existem leis novas aí, talvez seja interessante a gente abordar num outro episódio, mas para se encaminhar já para a finalização desse, eu queria perguntar para vocês o que uma empresa ou um empreendedor, uma startup precisa fazer para se adequar a essa lei geral de proteção de dados. É necessário um setor de compliance, contratar advogados caríssimos, mesmo se o tamanho dela for pequeno, existe alguma coisa mais prática que as empresas podem fazer? Então, Gustavo, na verdade, o que a lei exige é que a empresa possua práticas de conformidade e de adequação com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, não necessariamente você precisa contratar uma empresa externa, você pode, inclusive, nomear ali os seus próprios funcionários, você pode treinar a sua equipe para que a sua própria equipe mesmo consiga fazer essa adequação. A questão é que essa adequação passa pelo marketing, passa pelo jurídico, passa pelo RH, e eles têm que estar todos trabalhando em conjunto, né? Então, não que necessariamente você precise de algo que você não tem na sua empresa, né? Você pode, dentro do seu pessoal, você conseguir, contratando talvez uma consultoria, se vocês não tiverem essa expertise, mas não necessariamente você precisa contratar uma pessoa para isso, né? Que muito se fala, né, que eu tenho que contratar grandes pessoas, mas não necessariamente. Tá? E é muito importante a gente olhar a lei também, Gustavo, de uma forma de conseguir monetizar. As pessoas elas falam muito de que a lei vem aí, vai ter multa e de até 2% de 50 milhões, mas vamos pensar pelo lado positivo, né? Para o nosso cliente, para o nosso consumidor ali, para o empreendedor tendo o seu negócio, não seria bom, ele consegue monetizar a sua startup muito mais se ele tem a autorização desse consumidor para poder fazer negócios para ele. Né? Então, a gente tem que olhar também o lado bom da lei e não ficar só falando no caráter punitivo dela. Mais alguém? Emiliano? Daniel? Não, então, como o Zé comentou, Alô, Emiliano? atender tanto pequeno, médio, Tá travando um pouquinho a conexão. me ouviu? Não, tá cortando aqui. Tá me ouvindo? Acho que deu uma... Agora sim. Ah, tá. Um delay. Não, como o Zé bem explanou, a lei veio para beneficiar todos, o pequeno, o médio, o grande. O pequeno, aquele empreendedor que faz tudo de qualquer jeito, até ir ajustando as velas, ele pode, dentro de casa, com a sua própria equipe pequena, adequar dentro dos ditames da lei o consentimento, os códigos de ética e conduta, direitos e deveres, ou seja, mas o que tem que ficar claro é que tudo que vier a ser feito é importante deixar documentado, registrado, porque se acontecer algo no futuro, aquele empreendedor que começa hoje e daqui não sei quantos anos sofrer alguma demanda, ele tem todo o histórico que demonstra que ele agiu como deveria, com transparência, ética, boa fé. Ou seja, eu acho que é esse elo de confiança que as empresas, pequeno, médio, grande, devem estabelecer com os usuários, com os titulares dos dados. E aí eu acho que a gente vai ter uma lei tranquila nos próximos anos, creio eu, mas que eu precisar de alguns ajustes até para que todos consigam se adequar até o ano que vem e nos próximos anos que se seguirem, já que é uma novidade no nosso mercado.
Legal. Daniel, considerações finais? Claro. Bem, como os colegas falaram, né, realmente tem aí alguns desafios, né, de implantação, e a gente sempre levanta a bandeira, né, do planejamento, né, especialmente financeiro, né. Claro que você não precisa gastar milhões em consultoria, mas ter pessoas que entendam realmente, os colegas aí jurídicos acho que podem endossar isso. Um dos problemas que a gente tem na lei aqui no Brasil é que muitas vezes vem as instruções, as regras, né? Mas a aplicação ainda fica um pouco sobre entendimento, né? Você tem que entender, interpretar e criar procedimentos para isso, né? Então, quando é que a lei entra em vigor oficial, se torna oficial? Alguém tem esse dado aí? 16 de agosto de 2020. 2020, tá. Então a gente ainda tem algum tempo aí para adequação. É isso, Daniel? Isso, exato. É tempo, praticamente um ano aí, né? Menos um pouco. Ou seja, dá para se fazer um planejamento financeiro para investir nisso, né? Um modelo, talvez, que a gente pode se inspirar, que já resolve, assim, um pouco essa questão, as práticas do ISO 27001, né? Que fala sobre governança em segurança da informação, né? Então, uma implementação nesse sentido, né, já contribui bastante para facilitar a operacionalização mesmo dessa lei, né? E, como eu falei, colocar isso no plano de negócios, colocar um investimento pelos próximos meses para isso, com certeza vai fazer com que esse empreendedor esteja adequado e pensando sempre, né, na ótica de resultado, afaste aí os riscos, né? Por mais que a gente sabe que está começando ainda no Brasil, o nosso consumidor ainda não tem plena consciência dos direitos, né? Os colegas podem contribuir com isso também, mas a gente sabe que, comparado a outros mercados, a gente ainda está num processo do consumidor entender mais o que pode pleitear, onde pode reclamar, mas tomando a responsabilidade do negócio, né? Cabe ao empreendedor sempre estar se adequando, né? Enfim, seguindo as regras, é o que a gente chama de compliance, né? Legal. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, o Emiliano, o José Rafael e o Daniel, esse time de feras aí no setor jurídico e contábil. Eu tenho certeza que esse conteúdo foi de grande valor para todos os empreendedores aí que nos acompanham. Se você que está nos acompanhando achou que ficou faltando alguma coisa, e com certeza faltou, o Resumo Cast vai falar ainda muito sobre essas questões jurídicas em conteúdos como esse. Escreve aqui embaixo o seu comentário dizendo o que você achou desse primeiro conteúdo que o Resumo Cast está liberando nessa área jurídica e contábil, que são assuntos que são bem importantes, muito importantes para todos os empreendedores. Escreve teu comentário aqui embaixo e a gente vai talvez produzir mais conteúdos como esse. Valeu, um grande abraço a todos, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado. Valeu, muito bom. Um abraço. Valeu, Gustavo. Obrigado, pessoal. Um abraço, ficamos à disposição. Um abraço, pessoal. Uma excelente semana aí. Obrigado, Gustavo. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Valeu.